Olá, meu nome é Misael e hoje eu irei falar sobre a adição e subtração dos números naturais. A primeira operação que vamos falar é sobre a adição dos números naturais, né? A adição, ela pode ser utilizada com a ideia de juntar, ou seja, unir, ou com a ideia de acrescentar. A primeira ideia associada à adição aí que vamos estudar é a ideia de juntar, de unir quantidades. Vai um exemplo. Humberto ele cursa matemática em São Francisco. Na universidade que ele estuda, há 276 alunos no curso de matemática. E no curso de história, há 318 alunos. Qual é o total de alunos dessa universidade? Para a gente fazer essa adição aí, para resolver esse problema, a gente tem que juntar 286 com 318. Ou seja, devemos efetuar a adição de 286 mais 318. Mas antes da gente resolver a adição, vamos usar os algoritmos, né, da adição. E os algoritmos são alguns esquemas que vai facilitar na obtenção do resultado, ou seja, vai facilitar você encontrar o resultado. Temos dois tipos de algoritmos que podemos usar na adição, que é o algoritmo usual e o de decomposição. Primeiro a gente vai falar do algoritmo da decomposição, né? Ou seja, a gente vai decompor as parcelas em centenas, dezenas e unidades. Ah, mas como assim a gente vai decompor? E depois vamos fazer a adição? Exatamente. Veja só, 276. O meu 2 aí, ele está representando a casa da centena. O meu 7, ele está representando a casa da dezena. E o meu 6, ele está representando a casa da unidade. Então, como é que ficaria isso se a gente decompor? Como são duas centenas, vai ser 200. Como são 7 dezenas, vai ser 70. E 6 unidades. Na decomposição ficará assim. E do outro número a mesma coisa, 318. O 3 vai representar a centena, então temos 3 centenas que é igual a 300. Temos uma dezena que é igual a 10 e temos 8 unidades. Depois de que a gente decompôs, a gente faz a soma. 6 mais 8 é igual a 14. 7 mais 10 é igual a 80. E 200 mais 300 é igual a 500. Só que a soma das unidades lá deu 14 unidades. 14 unidades a gente pode reescrever como 14 unidades. Pode ser representado por uma dezena e 4 unidades. Ou seja, essa uma dezena a gente pode levar ela para casa das dezenas e somar com esse 80 aqui, que é o resultado das dezenas, né? Aí vai ficar 500 mais 90 mais 4, que é igual a 594. Olha aí, ó. O 2 mais 5, que representa a centena. 2 mais 3, que representa a centena, deu 5. 5 centenas, que é igual a 500. O 7 mais 1 deu 8 dezenas, que é 80. E o 6 mais 8, que deu 14 unidades, que pode ser representado por uma dezena e 4 unidades. E a dezena a gente joga lá para casa das dezenas, né? Para casa das dezenas. Então vai ficar 500 mais 90 mais 4, que é igual a 594. Agora vamos falar do algoritmo usual. O algoritmo usual, né? Vamos fazer a soma.
né? 8, 6 mais 8 é igual a 14. E temos que 14 pode ser representado por uma dezena e 4 unidades. Essa dezena aí, a gente passa para a casa das dezenas. Então, vai ficar 1 mais 7, a gente conserva o 4. Aí vai ficar 1 mais 7, que é 8, mais 1, que é 9, né? E soma o 2 mais 3, que é igual a 594. Ou seja, a gente obteve o mesmo resultado por algoritmos diferentes. Aí temos aí a parcela, né? Temos a parcela de 276, a parcela de 318 e o resultado final, que é 594, que a gente pode chamar de soma ou total. Logo, na universidade em que o Humberto estuda, tem um total de 594 alunos. Já a segunda ideia associada à adição é de acrescentar uma quantidade a outra já existente, né? A gente viu que lá na universidade onde Humberto estuda, o total é de 594 alunos. Se a gente for adicionar 75 novos alunos, qual seria o total de alunos que a universidade vai ter, né? Que é o que o exemplo aí fala. Então vamos ter que acrescentar os 75 aos 594 alunos. Ou seja, a gente vai ter que efetuar a adição aí, que vai ser a mesma coisa. A gente vai utilizar o algoritmo da decomposição, que vamos decompor em centena, dezena e unidade, né? O 5 vai ser 500, o 9, 90 e o 4 vai ser 4 unidades. No 75 não temos centenas, temos dezenas, então vai ser 70 mais 5 unidades, né? E vamos fazer a soma. 4 mais 5 é 9. Aí 9 mais 70 é 160. E o 500 a gente desce. Só que se reparar aí, esse 160 ele pode ser representado por uma centena e 6 dezenas, né? Então podemos passar essa centena lá para casa da centena. Então vai ser 500 mais 100, que vai dar 600, mais 60 mais 9, que vai dar 669. Como no outro aí, o 5 aí vai representar centenas, né? O 9 mais 7 vai representar as dezenas. E o 4 mais 5 vai representar as unidades. Então o total aí deu 669. Se a gente fazer no algoritmo usual, vai ser o mesmo resultado, 669. Ou seja, podemos concluir que a universidade em que Humberto estuda passou a ter 669 alunos. Na operação de adição, vamos ter as propriedades da adição, né? Que pode ser comutativa, associativa ou de elemento neutro. Na propriedade comutativa, a comutativa vem do verbo comutar, ou seja, o significado é trocar, é mudar de posição. E a gente vai utilizar o algoritmo usual para a gente poder efetuar a adição de 526 mais 400 mais 346. E vamos fazer de duas maneiras. Vocês vão ver quais são essas duas maneiras aí que a propriedade da comutativa nos permite fazer. 526 mais 346, né? Vamos ter que 6 mais 6 é 12. Vai lá para casa da dezena, né? Aí fica 1 mais 2, 3, mais 4, 7. E 5 mais 8,
5 mais 3, que é igual a 8. A gente trocando a ordem das parcelas, ou seja, se a gente fazer, porque tá 526 mais 346. Se a gente agora fazer 346 mais 526, será que o resultado muda ou não? Não muda, porque pela propriedade comutativa, a gente pode inverter a ordem das parcelas, que vai dar o mesmo resultado. Olha lá, ó. 6 mais 6, 12. Vai o 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. 3 mais 5, 8. Ou seja, em uma adição, se a gente inverter, trocar a ordem das parcelas, o resultado vai permanecer o mesmo. Vamos falar agora da propriedade associativa. Observe como podemos calcular a quantia dessas três cédulas, né? De 10, de 5 e de R$2. A primeira forma que a gente pode calcular é 10 mais 5, calcular 10 mais 5 primeiro, e depois calcular mais 2. 10 mais 5, 15, mais 2, 17. Podemos também calcular 5 mais 2 primeiro e depois mais 10. Ou seja, 5 mais 2 é igual a 7, mais 10, 17. E podemos também calcular primeiro o 10 mais 2 e depois o mais 5. Ou seja, 10 mais 2 é 12, mais 5, 17. Vocês repararam que apesar de calcular primeiro a cédula de 10 mais a de 5 e depois somar com 2, e depois somar 5 mais 2, depois somar com 10, essa forma o resultado sempre é o mesmo. Isso é o que a propriedade associativa nos garante, né? Assim podemos escrever que 10 mais 5 mais 2 é igual a 10 mais 5 mais 2, que é igual a 10 mais 2 mais 5, que vai ser igual a 17. Vai ser o mesmo resultado. Não importa quais cédulas você some primeiro. Então, em uma adição de três parcelas, associando as parcelas de diferentes maneiras, o resultado vai permanecer o mesmo. Já falamos da propriedade comutativa, da propriedade associativa. E agora vamos falar da propriedade do elemento neutro, né? Quando você tem duas parcelas em uma adição e uma delas é igual a zero, o resultado vai ser igual a outra parcela, né? Então vamos dizer que o número zero é o elemento neutro da adição. Por exemplo aqui, 15 mais 0, o resultado vai ser 15. 5 mais 0, o resultado vai ser 5. 0 mais 215, o resultado é 215. 0 mais 185, o resultado é igual a 185. Ou seja, sempre que a gente somar um número natural diferente de zero com zero, a gente vai obter como resultado esse número. A gente vai falar agora sobre uma aplicação da propriedade comutativa da adição. Vamos ver um exemplo, né? O exemplo que temos é esse. Lucas, ele efetuou mentalmente as adições 5 mais 370. Olha como ele fez. Ele, 5 mais 370. Aí ele pensou que 5 mais 370 é o mesmo resultado que 370 mais 5. Então, ele somou 370 mais 5. Aí ele pensou 371, 372, 373, 374 até 375, que foi a quantidade que ele somou. Ó, para efetuar aí, vocês viram que para Lucas efetuar a adição, ele de 5 mais 370, ele usou a propriedade comutativa e efetuou mentalmente 370
mais 5, que é bem mais fácil, bem mais simples. Então, essa aí foi a nossa aplicação da propriedade comutativa da adição.